Bem-vindo, bem-vinda. Podcast hoje de número 64 e eu te convido para bater um bate-papo para a gente evoluir. Evoluir enquanto pessoa, evoluir enquanto empreendedor, evoluir para que a gente permita que pessoas ao nosso lado também evolua com a gente. Porque quando tu cresce, cresce a tua família junto. Quando tu cresce, a tua roda de amigos crescem junto. Quando tu cresce, tu tem a possibilidade de transformar esse mundo que você está em um mundo melhor para os seus filhos, para as pessoas que você gosta, para você. Te convido hoje para conhecer a história de uma pessoa que a gente admira muito, que é corretor, que é empreendedor, que é uma pessoa que realmente ousa arriscar. E a gente afirma com toda certeza, está dando certo. Por isso ele está aqui, para a gente conhecer um pouquinho da história dele, para depois a gente aprender um pouquinho do que ele está fazendo, está dando certo e como. Te convido para ir para um outro patamar da tua vida depois deste bate-papo. Vem com a gente. Gabriel, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Ficamos lisonjeados, tá? Sobretudo pela coragem, né, cara? Nem dormiu ainda? Missão dada é missão cumprida, né? Eu que agradeço a Isso, oportunidade de estar aqui, pelo convite. E sabe, perfeito. como eu já te disse, é um prazer enorme estar do teu lado. Pô, obrigada, cara. E Gabriel, mas diz aí, cara, quem é que é o Gabriel, velho? Conta um pouquinho aí da tua história, se me permite, Gabriel. Tu vem Claro. da onde? Tá há quanto tempo aqui? Por que tu veio pra Santa Catarina, velhinho? Quem é o Gabriel? Essa é uma pergunta complexa, que nem eu sei. Aham. Esse é o lado filosófico. Ah, mas, cara, o Gabriel é um cara empreendedor pra caramba, que gosta de viver, que gosta de aprender. Acho que esse sou eu. Eu vim do Rio Grande do Sul, faz 6 anos que eu estou em Santa Catarina. Aham. Né? Agora eu acho, se eu não me engano, faz 6 anos. Uhum. 6 anos que faz que eu estou em Santa Catarina. Vim no Rio Grande do Sul porque eu tive uma decepção muito grande profissional. E vim tentar aqui, cara. Vim tentar a vida aqui em Santa. Mas, e cara, quando esses dias a gente conversava de uma maneira aí informal, né, cara, né, no rolê, tu me disse que fez um curso do Napoleão Hill, que na época te instigou a fazer esse curso do Napoleão Hill. Foi um meu mentor, meu primeiro mentor, o Jefferson. Ele era dono do provedor de internet que eu trabalhei Isso lá no sul já? no Lá Sul. no sul. Ele pagou metade do treinamento para mim, que é um valor bem expressivo, Uhum. né? Que vale muito a pena. Ele pagou, me deu de presente. E ele já era um mastermind. E ele foi o meu mentor dentro do mastermind. Cara, que massa. Sim, que o mastermind ele libera essa modalidade, né, de tu poder fazer novamente, sendo um mentor, né, sendo um apoiador na turma, né. O que, que é exatamente esse Mastermind? Eu digo porque, cara, quando eu li, eu faço essa pergunta porque quando eu li o livro do Napoleão Hill, aquilo estourou minha cabeça de uma maneira, nossa, estrondosa, tá? E como para mim foi um divisor de águas, o que era o Moraes antes de ler os livros do Napoleão Hill e o Clamar, o Moraes depois de ler os livros do Napoleão Hill. O que que é o Mastermind ali? O que que mudou a tua vida ali depois que tu fez, o Gabriel? Foi um divisor de águas, cara. Assim, tem o Gabriel antes do mastermind e o Gabriel depois do mastermind, né. Eu era o único CLT dentro do mastermind, o resto era tudo empresário. Pô, caraca, mano. Eu acho que eram 13 ou 14 pessoas. Aham. Eu era o único CLT, eu era o mais jovem. E o resto era tudo empresário grande, cara, do Rio Que Grande do Sul. privilégio, mano. Sensacional. E qual foi a sensação de estar lá dentro com aquele monte de empresário, mano? De começo, muito medo. Não vou nem mentir. Medo, muito medo. O que eu vou fazer, cara? Sou CLT. Não entendo muito. Mas, cara, tu quer ser tubarão, tu tem que estar no meio dos tubarões. Tá ligado? E eu vi por esse lado depois e perdi o medo. Aham. Eu aprendi a palestrar lá. Que toda aula tu tem que fazer uma palestra de 3 minutos. 3 minutos? 3 Cara, minutos. 3 minutos é uma eternidade, velho. Sim, 3 minutos é uma eternidade, tá? sim. Ainda mais pra quem nunca fez isso. Aham. 3 minutos são 3 horas. E o interessante é que na primeira vez eu sempre fui muito tímido, cara. Extremamente tímido. Muito tímido. Muito tímido. Com muita dificuldade de falar.
em público, né? E eu lembro que a gente era formado em U Uhum. e quem ministrava a aula, ele perguntou na primeira aula, quem quer ser o primeiro? E eu, tímido pra caramba, pensei em questão de milésimo de segundo. Cara, se eu for o último, eu ia ser o último. Se eu for o último, eu vou mudar minha palestra 13 vezes. Boa, total Porque eu vou sentido. ouvir eles falando, vou achar que eu tô errado e vou mudar, vai chegar a minha vez, eu vou travar. Falou, pô, eu vou ser o primeiro. Vem. Com microfone ou sem? Sem. Uma salinha pequena. Era só uma palestra pra gente, né? Só pro pessoal realmente que tava na turma. E eu fui o primeiro, cara. Porque eu sabia que eu ia travar por conta do medo. Pensei, cara, vou ir primeiro, azar. Azar. Porque daí eu não vou ficar com medo. E depois aliviou. Cara, eu lembro que eu sentei depois lá na cadeira e fiquei... Coisa boa. O que faz a gente perder o medo? Se tu me permite a pergunta. Ação. A ação. Fazer. Eu gosto muito do jargão da Nike. Eu tenho como papel de parede no celular. Just do it. Só faz, mano. Só vai e faz. É isso, quer dizer? Só faz? Só faz, apenas faça. Just do it. Só faz, mano. Vai lá e faz o negócio acontecer. Tá ligado? Dá o primeiro passo. Cara, ontem eu conversava com um menino que trabalha conosco aqui, trabalha nessa mesa aqui, ó. O Arthur, e a gente falava sobre isso. Não fala, faz. Não pra ele, né? Mas falava sobre... Conversando, né? Batendo um bate-papo sobre a vida. E tem muita gente que fala. Tá, quando é que tu vai fazer essa porra aí, cara? Faz a porra... Curiosamente, quando tu chegou aqui, a gente tava falando sobre isso, né? Sim. Fazer, mano. Fazer. Ô, Olivia, tu podia só dar uma conferidinha no som, desculpa, conferidinha no som e colocar no YouTube, se der tempo aqui, o logo? Agora que eu vi meio que no susto aqui. Quem sabe faz... de boa, acontece. Quem sabe faz ao vivo. Já aproveitar que eu interrompi aqui. Galera da live, pessoal, dê uma espiadinha aqui, manda um aviãozinho aí, cara. Conhece o Gabriel? Conhece aqui o Moraes? Pô, manda um coração, deixa uma pergunta, depois eu vou ali e respondo um a um, bate-papo aqui animal. Já chegamos no Napoleão Hill. Chegou no tema Napoleão Hill, porra, é coisa de gente grande, Com né? certeza. Sim, ação, velho. Tem que fazer. Sim. Tem que fazer. Não é falar. Cara, faz a porra acontecer, mano. Me mostra resultado e a gente vai crescer. Se não ter resultado, não cresce. Exato. Não cresce. E tem uma frase do Jefferson, esse meu mentor, que me ajudou no Mastermind, dono do provedor de internet. Ele sempre falava pra mim, Gabriel, feito é melhor que perfeito. Porra. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Vai e faz, mano. Depois tu vai ajustando. Deu Sim. errado, aprende com o erro, faz de novo, até dar Sim. certo. Feito é melhor que perfeito. Entendeu? Porque às vezes a gente quer tanta perfeição, pô, vou estudar, tá aí. Quando é que tu vai aplicar? Sim, eu concordo. Concordo sim que tem 3 coisas que eu falo. E curiosamente, esses assuntos eu abordava ontem. Ontem eu tive uma reunião às 12 horas com uma moça que trabalha conosco, né? E falava 3 coisas para ela. A primeira são as regras institucionais e éticas. Então, tem uma ética universal, tem uma ética institucional. Então, tem a ética do Moraes Advocacia, tem a ética do Beira Rio Pub. Sim. Então, quais são as éticas, quais são o conjunto de regras, qual é a ética institucional do Beira Rio? Quais são as regras que norteiam toda a forma como vocês trabalham lá no Beira Rio? Aquelas regras do Beira Rio têm que ser respeitadas aí, ponto. Não se discute, se respeita as regras. Sim. Ética institucional, são as regras que têm que ser respeitadas. Então, tá dentro de uma empresa, segue as regras da empresa. Ah, eu não gostei. Meu amigo, não tem que gostar, velho. Tem que fazer. Eu não quero fazer. Beleza, vamos sentar e vamos conversar. Mas até que a gente sente e conversa, segue a regra. Pode mudar? Claro que pode. Pode ser uma regra que não está dando lucro. Sim. E a gente senta, conversa e muda a regra se for o caso. Mas não sai mudando a regra sem antes conversar sobre a mudança da regra, senão vira uma bagunça. Com certeza. Então, a primeira coisa é regra, cara. Tem que respeitar as regras institucional, a ética da empresa.
Depois, são as leis. O Beira-Rio, a imobiliária, o Moraes Advocacia, não pode fazer nada contra as leis. Respeita as leis, cara. Faz conforme a lei determina. Ponto. Não pode fazer isso, cara. A lei diz que não pode, deu. E acabou. Respeita a lei, velho. Não pode furtar, não pode roubar, não pode enganar, deu, ponto. Uhum. E a terceira é a parada de seguir o teu coração. Cara, se tu tá numa empresa que as leis ou que as regras, elas vão contra o que lá no fundo do teu coração tu tá percebendo não é de acordo com o que tu acredita, com os teus valores, sai da porra dessa empresa, mano. Uhum. Sai dessa empresa. Isso é primordial. Sai, pô. Não. E eu disse, cara, se o teu coração tá dizendo que é errado, cara, é errado, velho. E a empresa vai ter que mudar. Porque a empresa, ela não faz coisa errada. A empresa faz coisa certa. Só que a pergunta é o teu coração mesmo que tá falando? Ou é vaidade? Ou é ciúmes? Ou é, sei lá, inveja? Porque assim, o que é certo, segundo o teu coração, meu coração, o coração da Lívia, de todos nós, é sempre a mesma coisa. Uhum. O certo, segundo o nosso coração, ele não vai nem para a esquerda e não vai nem para a direita. Ele é o certo, cara, e ponto. Não deixa mar para dúvida. Sim. O bem segundo o fundo do teu coração. Só que daí, às vezes, claro, tem um certo cuidado, né? Porque às vezes não está em conexão com Deus e tem muita vaidade dentro do teu coração. Daí não vale. Porque daí tá seguindo o coração por um lado errado. Mas se tá em conexão com Deus, tu realmente ouviu o teu coração e o bem não turva, cara. O sentimento do bem do fundo do nosso coração, ele não turva. E daí, se realmente está ouvindo o teu coração, tu tá alinhado com Deus e aquilo tá, de alguma maneira, te consumindo, tirando a paz, cara, fala com o gestor da empresa e se não mudar, sai da empresa, velho. Sai da empresa. A empresa que você trabalha tem que respeitar o teu coração, que é aquele que fala e sempre é a coisa certa, que diz para te fazer sempre a coisa certa, né? Tem sentido? Com certeza. Tem sentido. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui pra gente seguir aqui, que é... Por favor. Por que tu abriu o Beira-Rio? Válvula de escape. Eu tinha antes a outra loja, que ela funcionava 24 horas. Já eram 4 anos, 4 natais, 4 finais de ano, dentro da loja. Às vezes 72 horas acordado direto, por falta de funcionário. Isso acaba desgastando. Eu acho que eu envelheci alguns anos, em poucos anos, por conta disso. Então o Beira-Rio foi uma válvula de escape, né? Eu pensei, vou adquirir o Beira-Rio, teve a oportunidade boa e seria uma válvula de escape para eu poder sair da loja, né? Uhum. Então foi uma válvula de escape, irmão. Simplesmente isso, não vou nem ser hipócrita e dizer que é outra coisa. Adquirir o Beira-Rio foi uma válvula de escape para eu sair da loja. Cara, é mais ousada a situação da aquisição, né? Porque Nossa. numa válvula de escape entra investimento, né? E pensa comigo, uma válvula de escape para sair dessa rotina, mas eu fiquei bom tempo o ano passado inteiro. O ano passado inteiro com a rotina da loja 24 horas e tendo que ainda adicionar o Beira-Rio nessa rotina. Mano. Entendeu? Só que graças a Deus, eu sempre tive nos lugares que eu trabalhei e agora nos lugares que eu estou empreendendo uma equipe muito boa, sabe? Leal pra caramba enquanto estavam comigo. Sem eles eu nunca ia conseguir fazer o que eu fiz, sabe? De aguentar a bronca. Essas 72 horas, o meu ex-colaborador, o Jefferson, ele ficou comigo lado a lado, mesmo não precisando. Já tinha terminado o horário dele, já tinha terminado a escala dele, e ele olhou pra mim e disse, eu não vou embora enquanto tu não sair daqui. Pô, que moral. Eu lembro que a gente se ajudou
sem mentira, cara, a gente se ajudou a levantar do sofá. De tão cansado que a gente tava. Mas a gente fez acontecer o bagulho. A gente fez acontecer. Sim. Então, sozinho eu não ia conseguir ter aquela rotina. Nunca, o Gabriel nunca fez nada sozinho. Sempre tive uma equipe incrível, Sim. assim como eu tenho no Beira-Rio, para me ajudar. Não tem como fazer sozinho, né, cara? Jamais. Não tem como. E tem uma parada muito legal, velho, que eu vejo ali no Beira-Rio, já tive o privilégio de ver em outras instituições também, que é o seguinte: confiar. Sim. Confiar. Então, tu delegou cuidar das bebidas, cara, aí vai fazer outra coisa. Delegou o caixa, cuida do caixa, eu vou fazer outras coisas. É muito comum o gestor ou o dono da empresa botar uma pessoa no caixa, 5 em 5 minutos, como é que tá aí, como é que tá aí? Sim. Botar uma pessoa para cuidar da bebida, 15 minutos, tá, mas não tá faltando alguma coisa aqui? E daí meio que deixa na pira as pessoas, e as Sim. pessoas não conseguem trabalhar, né? Até ontem, curiosamente, uma pessoa lá no Beira-Rio, Moraes, queria falar contigo. Tem um processo lá em andamento, lá com uma pessoa que eu gosto, e daí foi lá, conversou lá, e daí não teve acordo. Queria ver um acordo direto contigo. E espero não ter sido indelicado, não foi a intenção de assim, cara, é que lá no escritório a gente tem líderes. E a decisão do líder é minha decisão. Uhum. O líder falou, mano, eu tô com ele. Porque eu tenho poucas pessoas do meu lado que são líderes. Mas se eles estão lá, é porque eu confio neles. E eu não vou voltar atrás da decisão. Claro, tem exceção, claro. Mas, cara, primeiro é lá. Primeiro é lá. Por quê? Porque senão vira uma bagunça, né? Ah, não deu com o teu chefe, vai lá no Gabriel. Não deu lá com o chefe, vai lá no Gabriel. E daqui a pouco tu tá fazendo tudo. E lá no Beira-Rio isso acontece. De uma outra forma, mas acontece. Vou te dar um exemplo da segurança. Eu acho que a nossa casa hoje é uma das casas que mais bota segurança. Pelo tamanho. Sim. Uma casa pequena, a gente coloca um certo número de segurança para deixar a galera protegida. E eu tenho um acordo com eles. Independente se tu Moraes aprontar lá dentro, que é um grande amigo meu do meu coração, e eles te tirarem para fora, o Gabriel não pode fazer nada Boa. sobre isso. Cara, é isso aí, cara. É isso e aí. tanto que já aconteceu de conhecidos meus aprontarem lá dentro, serem convidados a se retirar e mandando mensagem. Mano, tô aqui na frente, o cara me tirou e tudo isso. Falei, mano, eu tenho um contrato com eles, eu tenho um acordo com eles. A partir do momento que eles tiraram, é que tu deu motivo. E o Gabriel, mesmo sendo dono, não pode fazer nada. Eu não posso tirar a razão dele. Boa. Já Cara, pensou que tirar a razão massa. dele? Nossa, cara, isso, assim, primeiro que tira a moral, né? Mano? Sem É que dúvida. nem cara, tira a masculinidade de um homem. Ainda mais numa função tão importante que nem a segurança. Um cara daquele tamanho que nem o Bruno, enorme, como é que eu vou tirar... Por favor. Como é que eu vou tirar a palavra dele? Vou ir lá em cima buscar o amiguinho e dizer, não, deixa ele entrar. Não, cara. Se ele tirou, teve motivo, eu confio na minha equipe. Eles jamais iam tirar por como é que eu posso dizer, por alguma emoção própria. Ah, não fui com a cara do malandro. Não, tem algum motivo. Então eu jamais vou ir contra. Tirou para fora. Isso. Então entra nessa questão. Eu dei o poder para eles fazerem isso. A mesma coisa no bar. Eu até brinquei ontem com eles. Eu não estando no bar, quem manda é vocês. Tá ligado? E é real, cara. Eu confio piamente em cada um da minha equipe. Em cada um. E eu tenho um carinho tão grande por eles que tu não tem noção. Tanto que no dia 6 de junho teve a grande festa lá, que eu subi no palco e vi aquela galera se divertindo. Eu chorei no palco, peguei o microfone, agradeci e agradeci principalmente a minha equipe. Cada um deles. Cada um deles. O bar, segurança, a produção Perregil, a cozinha, o caixa. Sem eles, aquilo lá não acontece. Entendeu? Sim. Então, isso cria um vínculo com o colaborador. E nesse vínculo que começa a confiança. Entendeu? É desafiador, tá? Mas é muito massa. Sim. Às vezes eu confesso
Mas isso é natural, né, velho? É natural acontecer. Hoje a gente tá com 3 escritórios, vai pro 4º escritório, batemos aí quase 20 colaboradores e não dá tempo, né, de conhecer, porque antes quando a gente era em 3, 4, cara, eu conhecia as mazelas da vida de cada um e cada um conhecia as mazelas da minha vida, que é aquela, às vezes, treta familiar, que é aquela Sim. dificuldade financeira, que é, às vezes, aquele amigo que nos magoou e que nos deixou triste. Então, todas as coisas que aconteciam, a gente conhecia, conversava, trocava ideia e é muito legal. Mas em razão de a gente ter bastante pessoas, agora a gente acaba se distanciando um pouco, né? Sim. E acaba não vendo tanto quanto via antes. E isso tu vai sentir no crescer Isso é do natural, cara. pub, do crescer da corretagem, que a gente vai se distanciando em razão de que vai crescendo o negócio, né? Claro. Mas quando ter oportunidade, sempre é bom essa aproximação, porque isso é que permite a pessoa, às vezes, ficar porque tem valor. Não tem só valor monetário, não tem só o salário, tem, cara, compaixão, tem solidariedade, tem apoio, tá junto, conhece história Sem dúvida. e, cara, até isso que eu tô sentindo, tu vai sentir daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Com Que é certeza. essa distância, né, que a gente acaba tendo do colaborador por empresa, pela instituição, ela ir crescendo, mas é normal. É normal, né? É esse contexto. E um exemplo, cara, interessante que me fez lembrar da Erval. O Agnello, dono da Erval, ele começou a empresa pequenininha, pequenininha. Ele buscava os funcionários dele de motoquinha Caraca, que massa. para levar para a empresa para trabalhar. Ponto. Vínculo. Perfeito. Empresa pequena, 10 funcionários. Não tão pequena, né, mas digamos que pela proporção que tomou, pequena. E eu lembro que tinha muito funcionário na minha época, com 5 mil funcionários, ah, reclamava, pô, o Agnello nem olha pra gente, passa aqui, cabeça abaixo, não sei. Mas, cara, são 5 mil funcionários. Já pensou se ele para conversar com todo mundo? Ele é o dono de uma empresa enorme. Sim, Tem que otimizar o tempo. sim, Hoje eu entendo por que ele agia da forma que ele agia. sim. Entendeu? Porque entra nesse negócio. Quanto mais vai crescendo, realmente, não tem, cara, tu vai se distanciando. Sim. Entendeu? É inevitável isso. O Geraldo Rufino, o Luciano Davan, eles têm um formato, né? Mas é que vai depender de cada pessoa, né? Que é de tu passar se fazendo presente. Não, Sim. não cumprimentando, não conversando, né? Mas passar se fazendo presente. Ah, mas é uma questão pessoal de cada um formato de cada um trabalhar e que, cara, às vezes a pancadaria nos pensamentos ela é tão grande que nem pra frente às vezes tu consegue olhar direito. Claro, pô. Então é compreensível às vezes um CEO, mesmo um dono de uma empresa, no mar ali de 5 mil funcionários, passando pela indústria, às vezes até chegar à situação da respectiva sala e não conseguir nem olhar para o lado, porque, Que, cara, às vezes a tua cabeça tá nossa, tá lá em em... 300 reuniões, Sim, sabe? aham, Em negócio e problema. aham, E a gente tava falando antes ali fora, cara. Eu acho que uma das funções principais do empreendedor é resolver problemas. sim. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, e daí aqui, deixar um oi aí, galera do Morar de Advocacia, sábado de manhã deve tá cochilando, mas se tiver alguém aí, que deixa um oizinho aí, confirmando, mas tem uma coisa que, cara, eu gosto demais de fazer, ainda consigo, que é todo dia passar na sala de todo mundo e cumprimentar, olhando na bolita do olho. Isso é demais. E aí, como é que tá? Tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo bem? Todos os dias, quando eu tô todos os dias, sem exceção. Sem exceção também, exagero da minha parte. Pode acontecer eventualmente ali alguma Claro. situação. Mas cara, é imprescindível pro meu dia de manhã, é imprescindível pro meu dia de tarde passar em todas as salas e cumprimentar um por um. E quando chegar em algum outro escritório, ir lá e cumprimentar um por um também. Para ter, enquanto possível, essa aproximação. Mas sei que vai chegar uma hora que daí já... Eu vi isso Se a acontecer em gente... Tijucas. Ah, é verdade. Exato, Foi que lá nos tu fazer uma chegou e visita.
cumprimentou realmente Sim, eles, olhando a bolita nos olhos. Uhum. Realmente. E isso, cara, tem um valor gigante. Com certeza. Porque são as pessoas que estão do nosso lado, que sem elas, as coisas elas não funcionam, né, Gabriel? Exatamente. E cara, beleza, vou achar um escape. Tô trabalhando aqui, vou abrir o Beira-Rio. Eu vou me incomodar um pouco, agora vou ser corretor também. Por que corretor, mano? Mais uma! Meu, bicho aí é um empreendedor, hein? Então, cara, isso aí é um objetivo de muitos anos atrás, até antes de vir para Santa Catarina. Eu falava com um amigo meu, o Frederico, uma pessoa surreal, de se tornar corretor. E a gente especulava o que era corretagem. Daí, olhando por fora, tu vê, cara, vou vender a casa, vou ganhar uma porcentagem gigante, vou ficar rico. Mas a gente sabe que não é bem assim. Mano, não, depois eu vou te contar uma história, pô. E daí, Gabriel? E a gente sempre especulava. E passou o tempo, o Frederico fez o crescer dele. E hoje ele é um baita corretor, incrível, surreal. Tanto que eu peço muita ajuda para ele, tiro algumas dúvidas com ele. E daí depois eu vi ele e vi que era possível. Porque sempre quando uma pessoa muito próxima de ti consegue algo, tu vê que é possível, né? Tu sente que é possível. E daí eu fui, pô, por que não? É viável, né? É viável em questão de financeiro. O curso é rápido, é interessante. Por que não? Vamos tentar? Bora? Deu certo. Aí estamos aí. E só que agora é pelo desafio, porque o negócio é difícil pra caramba. Não, deixa eu te dizer, cara. Difícil, assim, ó, triplica isso. Sim. Cara, há alguns anos atrás, vai fazer uns 3 para 4 anos, eu sempre ouvi a seguinte história. Moraes, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Eu sempre vi essa história. Daí começou a ganhar uma grana, né? 150 mil na conta, 300 mil na conta, meio milhão na conta. Pô, o que eu vou fazer com todo esse dinheiro, toda essa grana, né, cara? Vou botar tudo num cesto, né? Vamos diversificar essa porra aí. Abri alguns negócios. E um deles foi... Cara, tem que investir em algo que dê grana, né? Pô, corretagem da grana, mano. Vender um apartamento já era, velho. Porra, que loucura isso. Vamos abrir uma imobiliária, então. Vamos abrir uma imobiliária. Abrimos uma imobiliária. Meu Deus. Abrimos uma imobiliária. Depois eu vou te contar lá o final da história, né, cara? Não termina aqui na imobiliária. Abrimos uma imobiliária. 300 pau pra abrir uma imobiliária. Abrimos uma imobiliária, ó. Um mês não vendeu nada. 2 meses não vendeu nada. 3 meses não vendeu nada. E eu advogando, né? Porque eu advogo, não sou corretor. 6 meses não vendeu nada. E não começou a fechar a conta, cara. E daí, antes de chegar um ano, cortei as asinhas, tá? Uhum. Não. Colocamos ali um outro. Fizemos um outro empreendimento, né? Lá. E depois eu entendi uma coisa. E daí, para aqui encerrar a situação do discurso, né? Então é desafiador. É desafiador, tá? E prova disso foi que a gente aí em um ano não vendeu, daí acabou Sim. fechando. Claro, tem vários porquês, de repente eu não estava envolvido o suficiente, não contratei pessoas, mas dá certo. É só persistir, dá certo. Mas, cara, para aqueles que deram certo, eu tenho certeza absoluta, o negócio foi punk, mano. Muito Foi difícil. punk, foi difícil. Muito difícil. E daí eu aprendi uma coisa nessa situação da imobiliária e mais uns 2 ou 3 empreendimentos que eu abri e depois acabei fechando. E graças a Deus, pagamos todos os impostos, não ficamos devendo para o governo, município, estado, não ficamos devendo para ninguém. Pagamos tudo, graças a Deus, tudo certinho. Fechamos com tranquilidade, né? Tem algumas vezes que a pessoa ela fecha com estilo devendo para todo mundo. Cara, eu quebrei, mas eu quebrei com estilo.
devendo pra Deus e o mundo, eu acho que até uns que não existem ainda. É a grande maioria, mano. E outros têm a felicidade, né, e o privilégio de, que nem nós, e agradeço muito a Deus por ter fechado alguns empreendimentos que abri, mas deixar todas as contas em dia, graças a Deus. E eu entendi uma coisa, Gabriel. Olha só. Todo mundo diz que a gente tem que ter os ovos em várias cestas. Mas ninguém diz pra gente que antes de tu começar a encher uma outra cesta, tu tem que ter a tua cheia. Sim, sem dúvida. Tu tem que ter uma cesta cheia antes de querer encher outra. Porque se tu não tem uma cesta cheia e começar a colocar ovos nas outras cestas, todas elas vão ficar vazias. Então eu entendi. Primeiro eu tenho que ter uma advocacia forte, mais forte, para depois eu investir em outras coisas. Sim. Porque enquanto a advocacia não estiver forte, que é o empreendimento principal, eu posso quebrar os outros e a advocacia. Daí o que eu passei a fazer? Investir na advocacia, né? Então tudo que veio, daí a gente saiu. Cara, em questão ali de 5 anos, a gente saiu de 1 para 3 escritórios e de 3 colaboradores para 20 colaboradores que hoje somos, né? Mas entendendo isso aqui, né? E isso se aplica, é incrível mencionar isso realmente na questão da corretagem. Por quê? O cara que começa como corretor hoje, ao meu ver, posso estar errado, mas acredito que estou certo. O cara que começa como corretor hoje, eu vou virar corretor, e ele não tem uma outra fonte de renda, esse cara aí, a chance de ficar com uma depressão é grande. Por quê, cara? Que nem disse, 1 mês não vendeu, 2, 3, 6, 1 ano não vendeu. Isso acontece com muito corretor que eu tô vendo hoje. Eu tô começando no mercado, mas já vejo isso. Entendeu? E tu imaginou tu sem emprego e sem vender 1 ano, como é que tu vai pagar teu aluguel? Parcela da casa, parcela do carro, ajudar o filho, ajudar a esposa. Como? Entendeu? Pancada, né? Eu consigo ainda hoje porque eu tenho o Beira-Rio. Se eu não tivesse o Beira-Rio, eu ia viver como? Só da corretagem. Entendeu? Porque eu ainda estou criando meu nome. A corretagem também é tu criar nome, confiança. Entendeu? Tu não vai deixar tua casa comigo se tu não confia em mim para eu vender. E tu não vai comprar uma casa comigo se tu não confiar em mim. Então isso demanda de muito tempo. Entendeu? Porque não é um produto, uma cerveja que eu vendo no Beira-Rio. É uma casa de 500 mil. Massa, Demanda de muito tempo, cara. É um produto com um valor muito agregado. Então o cara que começa na corretagem sem ter a cesta, pelo menos uma cesta com vários ovos, tá complicado, cara. Complicado. Tem que ter uma cesta cheia para tu conseguir ter a liberdade de ir colocando nas outras cestas. E a corretagem te abre um leque enorme, pelo que eu vejo, de juntar outras cestas. Começa como corretor, depois tu pode, claro, dependendo do teu sucesso aí, como muitos fazem, uma incorporadora, e assim vai. Entendeu? Massa. Já abre outra cesta para tu colocar os teus ossos, mas tem que ter uma. Porque se tu for depender só do início, claro que não é regra. Tem corretor que começa no primeiro mês e já vende, segundo mês já vende, terceiro mês já vende. Não é regra, mas a grande maioria demora muito tempo. Sim. E, cara, me diz uma coisa. Assim, pelo que vejo, depois daquele período ali de CLT, tu sempre foi empreendedor, sempre trabalhou com vendas. Qual o desafio, do teu ponto de vista, de trabalhar com vendas, ô Gabriel? Entender as pessoas. Entender as pessoas. E cada pessoa é uma pessoa. E o que tu faz diariamente ali para aumentar essa tua expertise? Beleza, então é tudo sobre pessoas. O que tu faz para... Tu aprende mais ali no dia a dia, lê livros, faz curso? Como é que é a tua vida em direção de entender mais essa parte, né? De entender de pessoas para vender mais. Leio pra caramba. É. Adoro ler. Tu tem uma rotina de leitura diária? Sim. E quem me ensinou foi isso aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Cara, se eu pego esse cara aqui, eu mordo, velho. Eu sou fã desse mano. livro. Eu leio esse livro ali, tu começa a entender bastante as pessoas. E quando tu começa a entender as pessoas, tu começa a entender certos gatilhos para poder vender. Entendeu? E é estratégia. Não tem? Para tu vender, tu precisa entender as pessoas. Sim.
Só que é um desafio. Sim. E, cara, assim, qual o que que tu vê de diferente, assim, do bom vendedor e aquele vendedor que uma hora ele vende bem, uma hora ele vende mal? Tipo, tem um corretor, cara, cara, um ano ele vendeu 10 apartamentos, o outro ano ele vendeu um. Cara, o que que aconteceu? E tem o outro que vende direto. Qual a diferença desse cara que ele tem esses picos para aquele cara que é constante? Cara, na questão da corretagem é complicado eu te dar uma resposta totalmente completa sobre isso. Porque, que nem eu te disse, demanda de tempo e confiança, Ah, boa, né? compreensível. Entendeu? Demanda de tempo e confiança. Mas vamos generalizar de simplesmente o vendedor, mas fora da corretagem. Sim. O que diferencia um bom vendedor de um mau vendedor? Um vendedor ruim ou um vendedor não tão bom? É entender a boa da pessoa, cara. Porque assim, ó, se tu pensa só no produto que tu vai vender e vai, não, eu quero o dinheiro. Mano, dificilmente vai dar certo. Só que, cara, o dinheiro tá no teu bolso e ele tem que vir pro meu. Daí agora eu tenho que entender o que vai fazer esse translado. O que o Moraes quer? O que o Moraes precisa? Qual é que é a dor do Moraes? Entendeu? Para eu poder te Sim. vender. Mesma coisa do Beira-Rio, um exemplo bem básico. O que precisa para vir mais gente? Uma banda melhor? Uma produção melhor? Um produto mais barato? Um free até certa hora? Quando tu passa a entender isso, o que o teu cliente quer? O que o teu cliente precisa? Tu vai vender bem, cara. Só que a partir do momento que tu quer impor a tua regra e tu só quer ganhar dinheiro, acabou, esquece, não vai ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Boa. Entendeu? Eu Sim. levo muito em consideração isso. Tanto que a gente está tendo sucesso aí nas nossas festas do Beira-Rio por conta disso. Passa a entender o que o público quer. Entendeu? Quer um free até mais tarde? Beleza, eu vou dar. Deu E o certo. que que tu faz para identificar isso? Conversa pra caramba. Tu viu? Eu gosto, mano. Eu gosto de sentar na mesa e perguntar. Pô, a pessoa vai vir e vai dizer, pô, a cerveja tá cara. Pô, a cerveja tá cara, mas quem sabe então eu posso ganhar na quantidade. Eu vendo mais por um preço mais barato, eu acabo ganhando mais. Sim. E, e essas conversas são no dia a dia ali no Beira-Rio mesmo ou conversa com mais com empreendedores, etc? Conversa com o cliente mesmo ali. Cliente mesmo, cara. Tem que ir na raiz. Eu tenho que Sim. entender o que ele quer. Entendeu? E claro, eu pergunto muito para outros empreendedores. Eu gosto Boa. de questionar, Sim. porque eu gosto de aprender. Eu até vou fazer no dia 19 uma festa com um rapaz de um pub lá de Guabiruba, ali no Beira-Rio. A gente vai fazer uma festa juntos ali. E eu já falei para ele, cara, eu tenho que aprender muito contigo, que o teu negócio é incrível. E Eu, como tu descobriu ele? ele que veio. Caraca, que massa! Ele que me mandou mensagem e pediu pra gente fazer uma festa junto ali, porque ele ouviu falar bem da casa Aham. e tudo mais, e a gente vai fazer um Festa do que negócio. exatamente vai ser? Vai ser o Bora Beber. Bora, meu Deus. Vai ser chopp em dobro, gin em dobro e dose de vodka em Meu dobro. Deus do céu, nem É, quero ver o que vai ser. a Gingove. A Cara, mas Gingove. doideira, tá? Sim. E tu tem limite estabelecido de pessoas que entram na casa ali pra não dar superlotação? Cara, então, a casa é pequena. Uhum. Se tu olhar que nem tava ontem, ah, a casa é pequena. Se botar 50 pessoas ali, vai parecer que é uma multidão enorme. Uhum. Entendeu? Tem uma lotação máxima, a gente tenta cuidar isso ali, mas a Boa. própria galera, quando começa a ficar muito, eles se sentem desconfortáveis, daí tem aquele giro de cliente, Uhum. cliente que chega cedo, sai cedo, cara, o cliente que chega às 8, dificilmente ele vai ficar até as 2h30. Muito Boa. difícil. Então Cara, total sentido. tem uma rotação de cliente. Então o cliente que tá saindo, o cliente que chegou às 8 vai sair 10h30, 11 horas, o cliente que chegou às 11 vai ficar até às 12h30. Então tem essa rotatividade. Cara, de verdade, cliente. porque ontem eu saí, era 15 para meia-noite. Meia-noite ali aproximadamente. E tava uma galera chegando, meu. É, Mais uma galera. exato. E uma galera tinha ido embora também cedo. Então tem essa rotatividade Uhum. de pessoas. Né? Tem gente que quer ir cedo, curtir o pagodinho e ir Uhum. embora cedo, porque tem que trabalhar no Sim. outro dia de manhã. Ou tem que participar de um podcast. Sim. E mesmo assim fica até meia-noite, E ou mesmo então às assim- 3 da manhã ou nem dorme. Ou nem dorme, né? Cara, que massa, que massa. E me diz uma coisa. Uma pergunta mais objetiva. O que tu pensa, cara? Isso aqui eu fiz
que deu certo no Beira-Rio. Isso aqui eu quero falar para aquele cara que está empreendendo, porque, mano, o que tem de gente, que tem, velho, bar, lanchonete, e que não dá certo, velho, e que fecha. O que tu fez lá, e que tu fechar o olho, Moraes, cara, isso aqui, ó, é massa. Isso aqui eu quero compartilhar com as pessoas, porque um país aonde a gente tem empreendedores instruídos, a gente tem mais emprego. Sem dúvida. Tem mais emprego, tem menos pessoas passando por dificuldade. Tem menos pessoas passando por dificuldade, tem menos violência. E, cara, tudo começa aqui, ó, no ensinar as pessoas a empreender. E depois é um efeito dominó. Sim. Que vai reduzindo um monte de coisas para que a gente viva num mundo melhor. Ah, é só isso? Não, não é só isso. Isso aqui é uma das tantas coisas que se pode fazer, que é ensinar as pessoas a empreender. Depois tem educação, tem segurança e tantas outras. Mas aqui, explica para nós, Gabriel, o que tu fez lá, que a gente pode copiar. Cara, vou teclar de novo na mesma coisa. Entenda o teu cliente, mano. Saiba o que ele quer, o que ele precisa, qual a dor. Diz 3 coisas de uma maneira objetiva que o dono de um empreendimento ele pode perguntar para o cliente dele, umas 3 coisas que ele pode perguntar para que ele consiga daí melhorar o que ele está entregando. 3 coisas bem objetivas. É. O que te chamou a atenção na casa, o que falta na casa e o que te faz permanecer na casa. E o que te responderam, por exemplo, para te melhorar quando tu começou lá? Sobre essas 3 coisas. Preço de bebida, horário de free e atendimento. E qual deles pesou mais? O free. Acredita? Mas eu ia dizer atendimento. Eu ia dizer atendimento. Eu sempre prezei muito atendimento, cara. Tanto que daí não iria normalmente, faltar, né? normalmente verdade. eu faço uma reunião um pouco antes. Isso é quando eu sei que vai lotar a casa, eu peço paciência deles. Pô, vamos ter paciência, a gente vai lidar com o pessoal embriagado. Então tenham paciência. Se faltarem com respeito com vocês, chama a segurança. Não bate de frente. Cordialidade, educação, sempre um bom atendimento. Na loja de bebidas, mesma coisa. Sempre falei pra rapaziada. Bom atendimento, cordialidade, educação. Porque hoje em dia, não sei se tu vai concordar comigo, é muito difícil tu ser bem atendido. É muito difícil hoje tu ganhar um bom dia, cara. Quantos lugares a gente vai aí que tu não ganha um bom dia? Eu fico louco com isso. Qual é que é a dificuldade de tu ganhar um bom dia, uma boa noite, boa tarde? Cara, se me permite aqui, dentro do atendimento, a gente parafrasear o nosso amigo Carnier, né? Que é a primeira coisa que a pessoa te vê. Ela olhou. E daí aqui eu chamo a atenção para um ponto, né? A pessoa, então aqui na pegada atendimento, tá pegando só essa coisa aqui, atendimento, e colocamos aqui. Show. Dentro dessa palavra atendimento aqui, quando o cliente entra e ele vê um atendente, às vezes o atendente, cara, por questões variadas, foi lá trabalhar com uma roupa que não é muito adepta àquela situação, algo nesse sentido, e às vezes não tem como pedir para a pessoa voltar e etc. Mas se a gente conseguir conversar com o colaborador para sempre vir bem vestido, ou algo nesse sentido, porque isso aqui tem uma importância muito grande, mas vamos, independentemente de como ele esteja, a roupa que ele esteja, depois da roupa, a primeira coisa que a pessoa vai olhar, vai ver, independentemente de se a pessoa for bonita ou não, é o sorriso. Sim. Cara, se treinar o sorriso de todos os colaboradores. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, a gente estava fazendo seleção para uma pessoa trabalhar na recepção, e eu disse, eu só preciso de uma característica, a pessoa sorria. E daí a pessoa falou, tá, mas tu quer alguém para sorrir o dia inteiro? Sim, eu quero alguém para sorrir o dia inteiro.
recepção é sorrir o dia inteiro. Na Disney, uma pessoa é paga para ficar sorrindo o dia inteiro. Oi, Exatamente. oi. Só sorrir na entrada. Mais nada. Porque exatamente, cara. Então, mas daí se me permite concluir, né? Por favor. Sorriso. Depois, velho. Sorriu. Cumprimenta, porra. Boa noite. Cumprimenta, caralho. Às vezes não dá tempo, mas tenta fazer, dá. Boa noite, como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? É rápido, é simples. Às vezes, claro, pode acontecer, mas se tu bater na mesma tecla, isso vai se incorporando no coração da pessoa e faz parte da vida dela. E depois faz em casa. Faz na escola. E aí acabou esse cara. A pessoa, ela aprendeu a viver no trampo. Olha que massa, cara. Não que aprendeu a viver, aprendeu estratégias, né? Que daí vai facilitar a vida. E, cara, essa última aqui, mano, o Carni foi muito feliz quando ele disse esse trem aqui. Que é a parada de se conseguir lembrar do nome. Sensacional. Se um garçom, cara... Se os teus garçons lá, eles são ninja. Moraes! Deus já ficou todo bobo, né? O que é? O nome é o som mais bonito que o cara pode ouvir. Eu lembro quando eu era garçom num sushi lounge lá no Rio Grande do Sul. Fui garçom por 2 anos lá. Eu peguei esse macete, cara. Porque o sushi lounge, normalmente, ele não tem uma rotatividade tão grande. Cara, o cara que curte sushi, ele vai sempre. Boa. Entendeu? E normalmente lá era uma galera com um poder aquisitivo mais alto. Sim. E eu comecei a notar a galera. Tinha uma moça, Kathleen. Ela ia, no mínimo, 2 vezes por semana. Sozinha. Sozinha. Ou com uma amiga. Era uma arquiteta lá da cidade. E eu fiz questão de saber o nome dela. Primeiro, quando ela vinha, eu recebia. Pô, Kathleen, boa noite. Tudo bem? Tua mesa tá reservada. Vamos lá que eu vou te acompanhar. Pô, que moral, hein? Ponto. Já ficava toda boba, né? Ela tomava sempre uma Chardonnay. Sempre. 2 vezes por semana ela tomava uma Chardonnay. E daí eu comecei a pegar o macete também. Então eu sabia que a mesa da Kathleen estava reservada. Eu sabia o horário que ela ia chegar. Então a Chardonnay estava na mesa antes dela chegar. Pô, que Ganhamos moral. Ganhamos cliente. Esse negócio, cara, essa proximidade, tu ganha, mano. Às vezes o sushi não pode estar tão bom. A Chardonnay não pode estar tão geladinha. Mas, cara, tu ganhou ele pelo Sim. nome e pelo tratamento. Ela não vai ir em outro sushi Sim. lounge. Ela vai lá. Cara, Esse tudo negócio a ver. do nome, cara, é sensacional. Tudo a ver, cara. Que massa, hein? Ei, e o que que te instigou a fazer esses trampos social, que nem, por exemplo, ontem, a parada de levar agasalho e etc. Cara, que nobre, velho. Pô, registrado aqui nossa parabenização. O que Pô, que obrigado. instigou? Assim, só pra... Me permite falar? Por favor. Galera, para quem tá na live, para quem aqui tá nos ouvindo ali depois no YouTube, sobe pro YouTube vídeo. Gabriel aqui, atitude nobre, que realmente faz a gente ver que não é uma pessoa que está ali pensando necessariamente no lucro, não é uma pessoa que está ali pensando no que vai proporcionar intimamente para ele no empreendimento que ele está lá trabalhando, está lá empreendendo. Mas uma pessoa que está preocupado com realmente a sociedade e o que pode refletir para todas as pessoas que vão, todas as pessoas que trabalham lá, cuidando dos garçons e principalmente o trabalho social. As pessoas foram lá, doaram o agasalho, daqui a alguns dias vai ter o aniversário dele, o lucro do evento vai ser revertido em compra de cesta básica para doar. Isso são atitudes nobres e que realmente merecem destaques. Eu confesso que uma das coisas que me fez sentir no coração dizer, cara, eu quero ouvir esse cara, foi quando tu falou da questão do teu aniversário,
principalmente, cara, aquilo lá. Eu já ia lançar o convite quando tu falou que lá, disse, não, agora esse cara aqui, não, agora Pô, vem que cá. massa. Deixa eu arrastar aí, cara. A galera precisa ouvir isso, cara. São João, Nova Trento, Santa Catarina. Cara, Brasil precisa ouvir isso, precisa conhecer os empresários que pensam muito mais além da empresa para fazer o bem, né, e para toda a sociedade. E reitero, a gente vê cada vez aí num lugar melhor. Mas vamos voltando à pergunta. O que que despertou? Tu quer saber a raiz do negócio? Claro, pô. Vamos lá. Quando eu era bem novinho, cara, foi uma caixa de papelão. Aham. Uma caixa de papelão. Por que uma caixa de papelão? Quando eu era bem novinho, eu e minha mãe, a gente já teve que sair da nossa casa na cidade e alugar uma casa em Dois Irmãos. Uma casinha, uma meia água, R$ 180 o aluguel. A casa tinha fresta que dava para ver dentro. E Dois Irmãos é uma das cidades mais frias do Rio Grande do Sul. Cara, pensa no frio. E no meio da mudança, o meu roupeiro, ele se foi. E a mãe não tinha dinheiro para comprar um novo. E eu botava minhas roupas íntimas numa caixa de papelão em frente à cama. Eu tinha vergonha de levar meus amigos da escola lá, por causa dessa caixa de papelão. E eu olhava para ela e por causa dessa caixa de papelão, eu trabalhei pra caramba, mano. Eu olhei para ela e disse, eu nunca mais vou passar por isso. E o dia que Deus me abençoar, eu vou dar de volta. E isso me corroeu tanto, cara, que eu nunca consegui dar de volta, que esses dias deu estralo. Porra, meu aniversário tá aí. Eu tenho um pub. Eu vou dar o lucro pra cesta básica, irmão. Cara, que Eu massa. vou retribuir a bênção que Deus me deu, tá ligado? Foi a caixa de papelão. Eu, quando era pequenininho, eu fiz essa promessa. O dia que virasse o jogo pra mim, o dia que Deus me abençoar, eu ia abençoar alguém. E daí chegou a oportunidade. Agora, meu aniversário de 29 anos, vou fazer a festa no Beira-Rio e todo o lucro eu vou converter em cesta básica. Vou doar metade de São João, porque eu sou daqui, e metade Nova Trento, porque a casa é lá. Cara, que massa, A mano. gente tem que ser justo. Foi uma caixa de papelão, mano. Prometi que nunca mais ia passar por aquilo. Custe o que custasse, nunca mais. E o dia que Deus me abençoasse e virava o jogo, eu ia abençoar alguém com isso. Sim. E sempre tem algo que acontece na nossa vida que desperta um querer que vai muito além, às vezes até das nossas forças, né? Sim. Porque daí em alguns momentos o cara tá ali passando por um desafio, um momento que... Cara, eu não vou... Não, vou sim. Aquele Gabriel lá. Aquele Gabriel não vai deixar eu parar. Sim. Vamos pra cima, cara. Sabe as 72 horas que eu virei? Aham. Essa caixa de papelão não saiu da minha cabeça. Meu Deus. Não saiu da minha cabeça, mano. Sempre quando passa uma dificuldade, quando eu acho que tudo vai desmoronar, vem aquela caixa. E eu prometi, nunca mais ia passar por isso. Nunca mais ia passar por isso. Até tem uma postagem no Instagram que eu botei da caixa de papelão. Prometi pra mim mesmo que nunca mais ia passar por isso. Quando vem uma dificuldade, eu lembro dela. Isso me dá força, cara. Me dá força pra não passar por aquilo de novo. Claro que a gente não, né, não vamos chegar a esse extremo de novo, tomara a Deus, mas isso aí me dá muita força. Isso, eu acho que cada um tem esse pontinho na vida que dá essa força, né? Uma coisa que passou, uma palavra que ouviu de alguém, uma dificuldade. Pô, não vou passar por isso, não vou deixar ninguém falar isso de mim mais. Eu vou mostrar. Tá ligado? E foi isso. Massa, cara. Pô, bacana ouvir. Obrigado por compartilhar uma história tão íntima com a gente aqui Imagina. em público. Vai ficar aí gravado e a gente fica lisonjeado, tá? Em ouvir essa parte tão pessoal da tua vida, tá? E que é o que nos impulsiona todo dia, né, Gabriel? Sim, A não desistir e transformar, né? Reitero, né? exatamente. Com o que tá ao nosso alcance esse mundo num lugar cada vez melhor, né? De oportunidades, né? E ô, Gabriel, como que tu consegue administrar, cara, essa loucura, velho, de cuidar do Beira-Rio, de ser corretor e ainda cuidar da vida? Eu sou um cara muito metódico, mano. Muito metódico. Como tu já viu, eu lido com agenda. Eu tenho agenda física, é tudo com horário. Tem que fazer tal coisa, tal horário, eu levo tanto tempo. Eu calculo o tempo que eu vou levar de casa até o trabalho, do trabalho até o Beira-Rio. Sim. E eu sou muito metódico, então eu sou muito organizado. E a imobiliária que eu trabalho, o Emerson e do Alex, eles me dão a liberdade
que, pô, preciso ir lá no Beira-Rio resolver tal coisa. Fechou. Preciso ir lá repor bebida. Fechou. Massa, Entendeu? cara. Eles me dão a liberdade. Os caras são sensacionais, são simplesmente incríveis, me ajudam pra caramba. Eles entenderam essa minha necessidade, por isso que eu consigo conciliar. Eu, que nem eu te disse, eu não faço nada sozinho, né? Eu sei, cara, eu sou abençoado pra caramba. Eu sempre tenho gente boa do meu lado, tá ligado? Curioso. E eles dão essa liberdade pra mim, então eu consigo conciliar. É uma loucura, mas eu sou muito organizado, sou muito metódico, Sim. entendeu? Então, é que nem eu te disse, agora cedo, missão dada, missão cumprida. Né? Eu não me permito falhar nessas coisas. Entendeu? Eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, Sim. eu faço. Sou muito metódico, por isso que eu consigo conciliar. Sim. E a organização, se fosse uma pessoa desorganizada, não concilia. Até hoje de manhã, a primeira frase que eu te disse, né? Foi a seguinte: vencedores não criam desculpas. Ah, eu combinei às 8 horas, mas, cara, é que deu um imprevisto. Ah, eu combinei às 15 horas, mas aconteceu alguma coisa. Cara, vencedores, velho, Exato. não criam desculpas. E um adendo, eu tô acordado desde as 5h30 da manhã de sexta-feira. Agora é sábado, Meu Deus do céu. 9h52. Massa, Missão dada é missão cumprida. isso aí. Eu não falho. É um... Até esses dias comentei com... Por Deus do céu, com o Diego. Comentei com o Diego ali. Não sabia que tu cortava o cabelo com ele. Uhum. Eu gosto de... Cortar cabelo é uma coisa bem pessoal. Então é difícil mudar, né? Mas eu Sim. gosto de, no máximo de 2 em 2 anos, mudar a pessoa que eu corto cabelo para ter um network novo, né? Sim. Cortava com o Leandro, o Lebarba lá, agora comecei a cortar aqui com o Diego. E daí, mais 1 ano e meio, 2 ali cortando com ele, depois eu mudo de novo, né? E dizia pro Diego, cara, eu conheci primeiro dia que eu fui cortar com ele, eu conheci um cara, mas eu fui fazer um teste com ele, falei, esse cara é brabo mesmo. Tinha um evento pra ir, que tinha que acordar às 5 da manhã. Liguei pra ele. Ô, brother, cara, tem um evento massa, às 5 horas da manhã, cara. Já chamei a atenção falando mais alto a hora, né? Pra esse cara era bom mesmo. Vamos? Ele perguntou o que era, falei, e o cara disse assim, cara, onde é que eu te espero? 10 para 5, velho. O Diego me contou essa história. Ele me contou Pois isso aí. 10 para 5 da manhã, velho, tu tava lá, meu. Tava Pô, lá. fiquei de cara. Não falha. Não, quando, Não e adianta. daí, aquele dia eu acordei, era 4 horas, daí passei por aqui no escritório, fazer umas coisas, daí era umas 15 para 5, eu pensei assim, esse desgraçado não vai ir. Mandei um WhatsApp, opa, tô chegando, eu, Aí, eita, cara. o cara aí, mano. Não tem, mano. Não tem. Eu jamais ia deixar uma oportunidade dessa passar. Mas assim, cara, graças a Deus, das pessoas que fiz esse convite para desafios, né? Poucas as pessoas que se atrasaram. De repente, porque Deus coloca próximo da gente pessoas que realmente têm compromisso com o compromisso. Vencedores, né? E isso alegra demais o coração. Bateu 1 hora, agora vamos para a última pergunta. E o próximo programa que a gente gravar, a gente faz o quiz. Para não ficar Maravilha. muito extenso aí hoje. As solteiras de plantão, né, cara? Vamos perguntar isso, né, cara? Cara, e dono de rolê? Como administrar a mulherada nesse contexto, mano? O cara posturado, estiloso, cuida de academia, tem independência financeira. Como administrar, cara? Cara, no início foi complicado, não vou mentir. Vamos pegar até um outro café agora pra te responder? Não preciso. Agora eu vou abrir algo muito pessoal. No início foi bem complicado, cara. Cara novo, eu sempre fui. Antes de ir pra academia, eu tinha muito problema com autoestima. Eu comecei a academia, eu tinha 58 quilos com depressão. Caraca. Hoje eu tenho 82. Então mudou muita coisa. E a academia foi determinante pra parar, pra ali ficar bem? Foi isso que fez. Eu amo academia por conta disso. Academia, é por causa do físico? Não é, cara, é por causa da mente. Eu não consigo ficar sem ir pra academia. Eu preciso descarregar as coisas lá. Eu preciso, eu necessito. Sabe que precisa tomar água? Eu preciso ir pra academia. Cara, que massa. Não é por causa do corpo, cara. O corpo é uma consequência. Assim como o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, o corpo ali foi o físico, ter um físico mais legal, assim, foi uma consequência. Então eu tinha problema com
com autoestima, né? Minha autoestima sempre foi muito baixa por conta de ser muito magro e tudo mais. Eu tinha os dentes tudo separados. E daí agora, com dono de rolê, dono do pub, com físico melhor, Meu Deus. independente financeiramente, começou a vir. E eu dei uma perdida nessa história. Uma perdida legal. Só que pra tu ver como é que são as coisas, isso aí era pra tampar um buraco do Gabriel com autoestima baixa. Cara, que Tu forte, entendeu? mano. Hoje eu percebo isso. O que eu fiz, aquela perdição que eu tive no início, nos primeiros tempos, foi pra tampar um buraco do Gabriel com baixa autoestima. Hoje eu já não tô fazendo mais da forma que eu fazia antes, porque eu percebi isso. Cara, não só porque tu é bonito, tem uma independente, uma vida financeira melhor e tudo mais, é dono de um pub, cara, não precisa fazer o que eu tava fazendo. Sabe? Bem, vamos. Entendeu? Era simplesmente pra tampar o buraco do Gabriel com a autoestima baixa. E eu percebi isso. Daí agora eu tô administrando melhor. Mas antes tava complicado, meu irmão. Antes Acredito. tava complicado. Dei uma aproveitada. Assim. Mas conheci pessoas incríveis. Conheci pessoas incríveis lá no Beira-Rio. Tem pessoas incríveis lá. Mulheres incríveis que vão lá. Que se tornaram minhas amigas do coração. Graças a Deus, cara. Pô, o Beira-Rio é incrível por conta disso. Me conectou com pessoas maravilhosas. Então, administrar no início foi muito complicado, respondendo a tua pergunta. Aham. Mas agora, depois que eu entendi o que eu estava fazendo, agora é muito mais fácil. Bacana. E eu penso que com todas as pessoas é assim, tá? E hoje eu passei por essa fase também, e depois eu fui um pouco mais longe ainda, tá? Teve uma situação que ainda faço, mas de uma maneira muito esporádica, que é fumar narguilé. Uma vez eu saí do escritório e senti um desejo de fumar um narguilé. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, cara, eu tô fumando esse narguilé porque eu tô com vontade ou tô querendo acender e fumar esse narguilé por uma falta de alguma coisa e ele vai preencher a falta? Era pela falta. Era pela falta. E daí eu disse assim, cara, eu vou orar e eu vou preencher essa falta. Uhum. Mas eu não vou acender essa porra. Não vou. E não acendi. Orei, li um pouco, fui dormir. Sábado também não fiz nada. Daí no domingo, teve lá uma situação lá que uma moça entrou em contato, assim, vamos fumar um narguilé? Agora vamos. Agora vamos. Mas é outra história. Aí não é o eu, né? Aí é uma outra pessoa. Com Então certeza. eu não estou preenchendo um buraco que eu tinha. Ali ou foi no rolê, daí acompanhou alguém, ou algo nesse sentido, né? Então a gente ter esse cuidado de identificar que aquilo ali é algo que faz parte da tua vida e tu tá gostando, e aquilo ali não é algo que está preenchendo um buraco que tem no íntimo do teu coração e dos teus pensamentos, cara, isso, com 29 anos, tu conseguir distinguir isso, que eu consegui ver agora em 2025, Uhum. com 39, cara, quase 40 anos. E às vezes eu fico pensando, cara, por que eu descobri isso só agora com 39? Por que não com 25, com 26, com 29? Todo mundo no seu tempo, mano. Todo mundo no seu Todo tempo. mundo no seu tempo. Todo mundo. E foi a base do erro, né? Que, querendo ou não, pra mim, hoje eu vejo como um erro o que eu fiz, assim, nos primeiros tempos ali, pra preencher esse buraco, né? Então eu tive que aprender, porque eu, não tava me fazendo mais bem viver do jeito que eu tava vivendo, fazer o que eu tava fazendo. Começou a, sabe, a doer. Sim. E daí, com a dor, o cara aprende. Eu parei, eu fiz ali, cara. Parei, orei pra Deus, pedi discernimento e sabedoria. O que tá acontecendo? Por que eu tô fazendo isso? Daí eu percebi. Pô, o Gabriel magrinho, desdentado, pobre, tá falando muito mais alto, porque agora tá vindo muito mais fácil. Então eu tô suprindo o desejo do Gabriel de lá. O Gabriel que tá agora aqui, ele não tem esse desejo tanto assim, Total cara. sentido. Entendeu? Ele não tem todo esse desejo, toda essa gana, essa vontade. Não precisa ficar provando pra ninguém que pega um, pega outro. Não. O Gabriel agora não precisa mais disso. Mas o Gabriel antes precisava. Sim. Entendeu? E que massa evoluir, né, mano? Pô, pra caramba, mano. Show. Gabriel,
chegamos aí no final aí do nosso bate-papo, cara. Pô, massa, tá? Pô, demais, cara. Já. Que prazer enorme estar aqui e Ô, trocar essa ideia. se me permite umas 3 situações, colocar aqui a imobiliária ali que você trabalha, colocar aqui onde é que é o pub e chamar aí a galera naquela câmera ali. A câmera não tá na frente da câmera, a chaleira ali ou não? Perfeito. Se puder deixar um recado ali, pessoal. Claro, pô. O pessoal ir fazer o convite pro teu aniversário, né? Fazer o convite para conhecer lá o Beira Rio. E te seguir nas redes sociais, né? Seguir. Por favor, Lança o arroba convite. Gabriel Dilkin, quem quiser seguir lá. Por favor, só seguir aqui. Tamo junto. Quiser aparecer no Beira Rio, a melhor casa noturna nas sextas-feiras de pagode, funk, aqui da região em Nova Trento, em frente à Agropecuária Rupert. Todo mundo vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bem recebido, principalmente por mim, porque eu gosto disso. Uhum. A galera desce a escada, eu já tento receber a galera lá. Um forte abraço, um sorriso no rosto. Ainda mais quando eu sei que a pessoa é a primeira vez que ela tá na casa. Boa. Faço questão de receber ela. Que normalmente a galera reserva a mesa antes, me chama no WhatsApp, fala, primeira vez que eu tô. Eu gosto de receber essa pessoa muito bem, para ela voltar. Então, quem quiser ir no Beira Rio, por favor, cola. E dia 29/8 eu vou comemorar meu aniversário no Beira Rio e todo o lucro dessa festa eu vou converter em cestas básicas para doar metade São João Batista e metade Nova Trento. Então, quanto mais gente vier, melhor para ajudar essa galera toda aí. Fechou? Fechou. E quem quiser comprar uma casa, por favor, procura aí Imóveis. A Emerson e Alex, o Gabriel, toda a equipe lá, a gente vai estar disponível para ajudar todo mundo a realizar o sonho da casa própria. Pô, grande, Gabriel. Obrigado pela oportunidade, Eu que Moraes. agradeço. Eu que agradeço de coração, Gabriel. Sensacional. Show. Meu povo, esse foi aquele dia em que eu posso afirmar. Estivemos aqui e compartilhamos muito conhecimento para nós, com você, evoluirmos juntos. Faço um pedido aqui para ti, se tá aqui no finalzinho do vídeo, tá vendo aí um corte, fazer 2 coisas. Primeiro, se não é inscrito, se inscrever no canal. E o segundo, não deixa de compartilhar. Mandar lá pro WhatsApp, mandar lá pro Instagram, mandar lá para a rede social que você gosta, porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado e, sobretudo, meu amigo, minha amiga, Deus ajuda quem ajuda. E quando você compartilha isso, você está nos ajudando. E daí logo Deus vai retribuir a você isso também. Porque quando você compartilha, quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que o conteúdo é bom e daí distribui para mais pessoas também. A galera aqui do Instagram, que nos acompanhou desde os bastidores, ou seja, a gente nem tinha começado a gravar, já estava aqui a live ao vivo, mostrando para vocês como é que a gente arruma o microfone, como é que a gente arruma aqui a xícara, tira foto. Estava aqui rolando todos esses detalhes dos bastidores. Muito obrigado por nos acompanhar. Aqueles que mandaram os aviãozinhos, aqueles que deixaram pergunta, aqueles que, cara, comentaram, participaram, o meu agradecimento de coração. Que coisa boa esse sentimento que a gente tem de você que está aqui nos assistindo, que você está aqui participando conosco. O meu muito obrigado, Deus abençoe e eu lhe convido, se ainda não nos segue, vem com a gente naquela pegada do bem, meu amigo, minha amiga, de realmente compartilhar conhecimento para que todos nós possamos evoluirmos juntos. Um forte abraço.